Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a origem e os desdobramentos dos conflitos entre palestinos e israelenses. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Estão aqui comigo Mohamed El Kadri, presidente da Associação Islâmica de São Paulo e coordenador da Frente em Defesa do Povo Palestino. Reni Ozi Kukie, cientista político, e Nelson Nizenbaum, membro da Rede Judeus Brasileiros Progressistas, a JUPROG. A gente terminou o bloco com o Reni pedindo a palavra, já contestando o Mohamed. Reni. Não, o ponto é o seguinte, a gente teve em vários momentos da história ofertas feitas pelo governo de Israel que não foram aceitas do lado palestino. Por quê? Quem negocia pelos palestinos carrega um fardo ou uma dificuldade de negociar não só pelo povo palestino, está negociando pelos árabes e por uma religião, uma das maiores religiões do mundo, porque você está negociando um dos lugares sagrados para o mundo islâmico. Então, esse negociador palestino, ele tem um peso e ele tem que ter uma autoridade e um poder que ele não tem muitas vezes na prática. Então ele tem receios em fazer concessões necessárias se fosse só o assunto a Cisjordânia. Mas não é. É Gaza, onde ele também não tem controle, é o povo árabe como um todo, é o mundo islâmico inteiro. Então a negociação é muito difícil. Tentar trazer esse processo extremamente complexo, superficializar ele e falar, é culpa de um outro, não entendeu o que acontece na realidade. Existe muita desconfiança, por mais que você queira e que o outro queira chegar a um acordo, os dois lados não conseguem conversar, não conseguem falar. Eu já conversei com negociadores israelenses contando situações em Anápolis em 2007, quando estava sendo negociado um dos acordos, e aí os palestinos, o grupo de negociação palestina levanta um ponto no acordo, na minuta do contrato, se chama o negociador advogado israelense, ele olha e fala, não, sem problemas, isso daqui a gente pode mudar. De bate pronto ele diz isso. No mesmo momento, os negociadores palestinos param e recuam. Falam, opa, ele aceitou muito rápido. Não, então não queremos mais esse ponto. Qual é essa postura? Pô, se ele aceitou muito rápido, é porque eu errei. Eu cedi em alguma coisa que é boa demais para ele. Isso é uma postura de extrema desconfiança. Então, como que você traz isso para uma negociação coerente? Muito difícil. É só olhar um caso de um marido e mulher, na esfera individual mais simples. Quando há quebra de confiança, quanto tempo você demora para trazer isso de volta? Imagina quando nós estamos falando de povos. Então, deixa eu introduzir então, essa questão. Qual é o futuro? Como é que a gente pode construir a paz? Quais são as alternativas de construção de paz? Vocês estão dizendo, por razões históricas, por razões políticas, econômicas, religiosas, étnicas, é muito difícil, a gente tem uma situação muito complexa. Mas tem algum horizonte para perseguir, Mohamed? Eu acredito o seguinte, ele estava falando aqui aos acordos. Os palestinos concederam tudo, deram sua casa, deram sua terra, deram o seu sangue, deram os seus filhos e ainda tem que ceder mais o quê para negociar com Israel? Por isso que é difícil. Não. Por isso que é difícil. Desculpe, Mohamed. A cessão que deve ser feita nesse momento, eu acho que a maior dificuldade histórica, que aquilo que a gente estava conversando no intervalo, é de haver uma aceitação da existência do Estado de Israel. É muito difícil a gente negociar com o Hamas, porque está escrito na Constituição, no Estatuto do Hamas, qualquer um pode consultar isso na internet, que o objetivo é a aniquilação do Estado de Israel. Então é muito difícil a gente negociar com o aniquilador, né? No momento em que ele disser, não, vamos negociar, admito que você existe, vamos negociar fronteiras, vamos negociar isso, vamos negociar aquilo, vamos curar as nossas feridas. Gente, eu vou dar uma visão médica, né? Eu sou médico, né? Eu costumo sempre abordar a coisa clinicamente. Nós estamos diante de duas sociedades doentes, profundamente feridas, profundamente adoecidas, cada uma por motivos diferentes, etc. e tal. Então precisa de médico, né? Precisa de alguém para fazer a cura dessas feridas. Quem que a gente vai fazer?
Eu acho que todas as nações do mundo têm o compromisso de ajudar nessa construção. Todas as nações do mundo têm que se impor ali e colocar, vamos parar essa briga e vamos tentar chegar num acordo, vamos, se vocês não conseguem estabelecer os seus termos aceitáveis, vocês vão ter que respeitar os termos nossos. O planeta é uma casa só, né? A gente tem que ter regras que valham da mesma forma para todos. Eu acho que não é tão difícil fazer essa construção. Olha, o poder de concessão de Israel, Mohamed, é muito grande. Veja bem, quando o Egito fez um acordo com Israel de paz e houve um compromisso de jamais haver nova agressão, Israel devolveu o deserto do Sinai para o Egito, que naquela época... Porque era deserto. Não, mas o Egito inteiro é deserto. Ali, tudo é deserto. Ali é deserto. Tudo ali é deserto. Palestina é uma área frutífera. Vocês não conhecem a história da Palestina? Sim, Poxa. a terra do leite e do mel, mas as mudanças climáticas mudaram um pouquinho mas essa ainda realidade. tem muito leite, Então, muito veja mel, bem, muita azeitona, muita laranja, que essas que são produtos palestinos. Sim, quando Israel fez essa concessão, o Sinai representava 60% ou 70% de todo o território israelense. Foi dado, é o preço da paz, a gente paga, né? Você tem muita razão, Mohamed, quando você fala do expansionismo israelense. Mas eu quero fazer uma distinção muito clara, que este expansionismo, isto não é sionismo. Isso é uma coisa do Netanyahu e de outras facções israelenses. A proposta sionista, ela se resume em a criação e manutenção de um Estado judeu na terra que foi oferecida pela ONU em 1947. O sionismo, como filosofia, como ideia, é isso, apenas um Estado judeu, não um Estado expansionista. Essa não é a prova. O que está acontecendo, como eu falei, te dou razão na sua reclamação, nós do JuProg somos frontalmente contra essa política, contra muros, contra isso, contra aquilo. Agora, um outro contraponto, além disso, queixa-se muito do bloqueio a Gaza. A pergunta que eu faço é o seguinte: se com o bloqueio eles conseguiram construir a fortaleza subterrânea que eles têm e a quantidade de mísseis e foguetes que eles já lançaram, nos últimos anos foram 14 mil lançamentos de mísseis e foguetes contra Israel, se com bloqueio conseguiram isso, imagina sem bloqueio. Por outro lado, o bloqueio, na realidade, no meu entendimento muito claro, não é um problema para o Hamas, é uma bênção para o Hamas, porque com bloqueio eles controlam absolutamente tudo que entra e sai dali e conseguem se consolidar com poder absoluto. Eu quero ouvir o Mohamed, que estava dizendo, e o Nelson o aparteou, mas eu vou aproveitar, Mohamed, e te pedir para considerar aqui o comentário e a sugestão da Ana Ludmila F. Ramos, que nos manda um comentário via Facebook, dizendo o seguinte: olhar para o que há em comum em termos de princípios e valores laicos pode ser um caminho? Ética e não moral religiosa? Pode ser um caminho. Então, dentro do que ele estava comentando aqui, eu queria lembrar, não sou eu que estou dizendo, sionismo foi declarado pela ONU como uma forma de racismo. Não fui eu que estou dizendo, isso foi declaração da ONU, qualificação da ONU. Depois, quando a gente fala de, não, Israel está disposta, aí falou para os outros, toma, vamos devolver a terra. Está devolvendo, Israel não fez um favor para o Egito, não está fazendo favor nenhum para os palestinos. É obrigação do Estado de Israel se retirar dos territórios ocupados. Agora, vamos analisar o Estado de Israel. Qual foi a única resolução que ela cumpriu da ONU? Nenhuma. Qual foi o único acordo das convenções internacionais que Israel cumpriu? Nenhuma. Sob a égide do direito internacional? Nenhuma. Afrontou a tudo. É um Estado fora da lei, perante a legislação internacional, a ONU e tudo mais. Agora, Israel tem um padrinho, que é o imperialismo dos Estados Unidos. Esse é o que segura Israel. Esse imperialismo, que fortalece e diz, pode fazer. Tanto é que Obama, para nossa decepção, diz que não, vamos reforçar a artilharia de Israel para sua autodefesa. A autodefesa de Israel foi demonizar Gaza, demolir Gaza. A infraestrutura toda foi desfeita. Hospitais, escolas, universidades, centros culturais, a hidrelétrica. Sabe, esse que fez a usina
que produzia luz para Gaza, foi bombardeada. Isso que Israel fez. Agora, Mohamed, querer defender Israel... E Mohamed, nesses- qual a saída? Há alguma a saída? saída eu acho que é uma imposição do mundo contra Israel, porque é só essa saída. Porque é um país, é um Estado fora da lei, é um Estado bandido, Israel. Não cumpre uma lei internacional, uma resolução internacional, é um Estado bandido mesmo. Então a única forma é o mundo impor para Israel o que é de direito do povo palestino. O que é de direito do povo palestino, que é a sua terra legítima, histórica. E eu costumo dizer sempre, Cristo foi o primeiro revolucionário palestino. Palestino. Opa. Porque ele nasceu na Palestina. Eu queria entender quais que são as leis internacionais que o Hamas segue. Meu irmão, Quais olha, são as leis internacionais quando você é declaradamente definido como uma organização terrorista? e eu vou dizer Como qual que é a você lei. vai falar de Israel não segue nenhuma lei quando vive um contexto de guerra com um inimigo que não respeita a vida? Um inimigo onde ele não está preocupado com nenhuma consideração de instinto humano de sobrevivência. Esse contexto é totalmente distorcido. Virar e falar isso fora do contexto soa como se Israel fosse o grande problema de tudo. Isso não é descrever a verdade. Número um. Número dois, a questão de sionismo igual a racismo é a mesma coisa que dizer que o movimento da Palestina de vontade de ter um Estado é racista. Nenhum movimento nacionalista Até pode porque- ser igualado a Não, olha, racismo. Esse é o maior dos absurdos eu de acho todo. que eu tinha A que ter ONU uma fez parte a mais, isso porque são duas posições por que contra a ONU, uma aqui. A ONU fez isso. Só um minuto, vamos esperar ele. Dá. Por que a ONU declarou isso? Porque a ONU é um órgão político. E contrário da descrição que o Mohamed quer colocar, o mundo inteiro está junto com os palestinos e aí a ONU vai lá e toma uma decisão política e não uma decisão legal. Equacionar sionismo com racismo é a mesma coisa que dizer que o brasileiro ou o Brasil é racista porque a gente quer ter um país que se chama Brasil, numa terra controlada por nós brasileiros e não argentinos. Então isso é um absurdo. Usar isso como argumento é dizer que os palestinos, quando eles quererem ter um Estado, eles são racistas porque eles querem ter um Estado só deles. Mohamed, aqui há na verdade, uma pessoa ligou para Ari Nezenbaum, que ligou para a produção e afirmou que a definição da ONU sobre o sionismo, dita por você, Mohamed, já caiu. Ah, já caiu? Que bom. Então quer dizer que ela existia. Então não é eu que estou definindo, foi a ONU que definiu. E aí eu vou fazer alguns comparativos para vocês verem a realidade. Lá na África do Sul, naquele regime de apartheid, que aliás aqui tem cópia, Israel copiou muita coisa de lá. Primeiro, se colocou os negros em guetos. O que fez Israel? Construiu um muro onde as cidades viraram guetos. Segundo, a água para os negros na África do Sul é controlada. Israel consome 70% da água e controla ela para os palestinos poderem usar só 30%. Só 30%. Terceira coisa, esse Estado que caiu lá na África do Sul, o último país que manteve relação com ele foi Israel. E, inclusive, acordos militares de construção de usina nuclear e tudo. Então, não sou eu que estou dizendo que o sionismo é racismo, isso foi a ONU que disse. Caiu? Caiu. Boa coisa que caiu. Agora, quando se coloca você tá aqui... dizendo que é, boa é coisa, isso que você caiu, acha? Mas peraí, caiu. como assim? É boa Não, ou eu não é acho, boa? embora a ONU caiu, o Estado, a concepção do Estado é racista. Por que ainda a é. concepção do Estado Ainda palestino não é racista? Porque ele não existe. Não, Ele não a existe. vontade de A existir Israel é não racista? permitiu a A vontade de constituição do existir é Estado racista? palestino. Não é verdade. Então, A o que vontade de acontece é existir assim, é racista, Mohamed? colocar que os palestinos estão em guerra com Israel. Não, Olha, não, gente, ninguém quarto colocou. maior exército do mundo. Não. Mais É o Hamas que potente. está em guerra. Hamas não está em guerra, Hamas está em Não? defesa. Porque quando Opa. você ocupa a minha terra, eu vou defender com as armas que eu tenho Ninguém como está eu ocupando posso. Gaza. Israel não tá ocupando Ninguém Gaza. tá ocupando Gaza. Pô, mas está cercado Gaza. Gaza Tá é isso cercado. aqui, Mas é ó, porque está tá em guerra. cercado. Estão Não, em é antes guerra. de guerra, está Estão em cercado guerra. Gaza. Não. Tá boicote a Gaza, Gaza não recebe nada. Espera um pouquinho. Esse Estado que se coloca lá em Gaza já foi feito a mesma coisa na África do Sul.
Esse Estado é cópia do regime do apartheid. Essa E comparação só tem é uma forma de derrubar esse regime. descontextualizada. Olha, eu digo só, existe uma forma de derrubar esse regime. Como derrubou na África do Sul? Através do boicote comercial, porque esse Estado vive através disso. É a única forma. E nós já estamos começando uma campanha aqui no Brasil, Mohamed, viu? você teve mais tempo nesse Desculpa. bloco, inclusive porque a gente tinha duas posições em contrário à sua. E nós temos 1 minuto final. Nelson que falou menos, por favor, Nelson. Eu só queria dar uma informação que acho que muita gente não tem. Dentro do território israelense oficial hoje, vivem 1.700.000 árabes, drusos, beduínos, que estavam lá na fundação do Estado de Israel e permaneceram lá, de modo que falar em são cidadãos israelenses que usam as escolas, os hospitais, são eleitos deputados, ocupam cargos. Tem juiz árabe muçulmano no Supremo Tribunal de Israel, tem muçulmano oficial do exército israelense, tem árabe professor universitário, tem árabe ocupando qualquer posição de destaque em Israel. Portanto, não existe racismo, não existe esse apartheid. O problema da Cisjordânia é outro. Tudo que você falar da Cisjordânia, eu te apoio, porque nós também somos contrários a tudo que está acontecendo lá, a esse expansionismo que está errado, que não faz parte do sionismo, não tem nada a ver. Agora... Conclua, por favor, Nelson. Bom, conclusão, é aquilo que eu falei. Eu esperava a gente poder fazer um debate sobre paz e não sobre guerra. Realmente lamento muito, em nome de todos os membros do JUPROG, espero ter trazido alguns elementos aí para pelo menos para a compreensão das dificuldades que a gente vive que a gente tem que enfrentar, e agradecer a participação de todos aqui presentes. Eu também agradeço a participação de vocês. Infelizmente, o assunto demandaria muito mais tempo, faremos outros, porque acho que é importante que a gente vá esgotando as possibilidades de diálogo, encontrando alternativas e saídas. Agradeço também a você que nos acompanhou no Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para a gente pensar temas tão relevantes, ações capazes de promover respeito às diferenças, tolerância e uma cultura de paz. Por uma sociedade global mais igualitária, que respeite os direitos humanos, melhor e mais justa para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.